Eu vou falar hoje sobre o Piquenique na Estrada, esse romance aqui dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky. São dois autores russos, soviéticos. Esse livro daqui é um clássico da ficção científica. O filme Stalker de Tarkovsky foi baseado nesse livro. E é longa a história, a gente vai dividir em dois vídeos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o contexto da publicação e da escrita, porque é interessante que a maioria das pessoas não conhecem esses irmãos russos, aqui no Brasil pelo menos. E é importante o contexto da história para se entender a importância desse romance. Piquenique na Estrada, que foi lançado nessa edição aqui em capa dura, é uma edição da Aleph, muito bonita, muito bem trabalhada por eles, mas só em 1917 traduzida diretamente do russo. Então, Quem traduziu? quem traduziu é a Tatiana Larkina, que traduziu esse romance. Esse romance foi... esses irmãos russos eram bastante conhecidos na União Soviética como autores de ficção científica. Isso nós estamos falando dos anos 60 e naquele período de corrida espacial, a própria corrida com os Estados Unidos, mas a ficção científica era um gênero bastante lido lá em todo o bloco soviético, em todo o bloco socialista. E os irmãos Strugatsky já eram conhecidos, então eles já eram autores conhecidos naquele ambiente. E eles tinham um método de escrita sempre a quatro mãos, que é uma coisa interessante. E um deles conta, acho que é o Arkady, conta na introdução que tem nessa edição aqui brasileira, que eles costumavam ir para uma espécie de dacha deles no campo para discutir a história do livro e ficavam lá bolando a história, sem escrever diretamente, fazendo aquele um pré-trabalho de um livro ficcional. O que a história vai falar, quem serão os personagens, quais serão os assuntos. Eles ficavam lá num período de férias, na dacha, e antes de botar a mão na massa mesmo, eles conversavam sobre o que seria o livro. E eles escreveram esse livro nos anos 70, 71, e a ideia era publicar em 72. Só que as coisas não deram muito certo, como eles previam, porque naquela época, na União Soviética, todos os livros tinham que antes ter um aval do que seria a censura, que seria um comitê lá de leitura, etc. Eles era uma coisa de praxe, eles já estavam acostumados com isso, todos os livros eram submetidos à mesma avaliação. O que eles não esperavam é que o livro tivesse tanta dificuldade de ser lançado. Então, os censores soviéticos, nos anos 70 já, iriam implicar com muitas coisas do romance que eles não esperavam, porque o romance, a princípio, esse romance daqui não era um romance que pudesse gerar algum problema ideológico dentro do regime soviético. A história do livro se passa numa cidade fictícia do Canadá, chamado Harmond. O livro é bastante crítico à sociedade ocidental, então ele não tinha nada que desrespeitasse alguns dogmas partidários, coisa e tal, mas os censores ficaram muito incomodados pela linguagem bruta, tem muito palavrão, tem algumas obscenidades, não são obscenidades, mas são referências sexuais no livro, e que eles acharam muito bruto, porque acontece uma coisa interessante, os livros de ficção científica eram destinados para os jovens. Então havia muitas escolas de formação do partido lá na União Soviética, e os livros eram indicados para essas escolas. Os jovens liam esses livros, e os censores viam a ficção científica com um estilo para os jovens. E quando eles pegaram os livros, eles acharam que havia muitas expressões que não combinavam, um linguajar grosseiro, etc. E uma das coisas interessantes para falar é o seguinte: o livro tem realmente
é um ambiente bruto, uma linguagem bruta, e ele é claramente inspirado, vamos dizer assim, nos romances de romances noir americanos, tipo Dashiell Hammett, do Raymond Chandler, com o protagonista, que é um russo de apelido Ruivo, o Ruivo. Ele é claramente calcado nesses detetives durões e tem uma atmosfera meio cínica e muito realista e brutal num romance que desagradou aos censores, né? O fato é que o livro só foi publicado em 78, mas numa versão muito mutilada que depois os dois autores renegaram inteiramente, tiveram que modificar expressões, etc.